Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Nos últimos vídeos eu apresentei a peça do governo de Minas em relação ao não pagamento do artigo 10 e 11, daquela lei importante aprovada na Assembleia Legislativa pelos deputados. Agora vou fazer diferente. Eu vou apresentar a peça da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, ou seja, o povo mineiro, os representantes eleitos pelo povo mineiro, que pedem e que desejam que esta lei não se torne inconstitucional e, mais do que isso, que seja reconhecido os reajustes, as emendas que foram promovidas pelos deputados na Assembleia Legislativa, o que beneficiaria aí milhares de servidores da educação, da saúde e da segurança pública. Olha, acho que vale a pena acompanhar esse vídeo até o final. Antes, vou pedir para que você faça sua inscrição no canal da Educação, deixe um like e compartilhe o vídeo com todo mundo. Na tela para você! Olha pessoal, estou abrindo aqui exatamente a peça, ela que foi proferida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, e é uma resposta da Assembleia Legislativa que foi intimada pelo Supremo Tribunal Federal em relação à ação direta de inconstitucionalidade de número 7145. Eu vou apresentar alguns pontos importantes e nós vamos parando aqui, algumas leituras inclusive, para fazer algumas explanações a respeito dessa matéria importante, né? Porque afinal de contas é a defesa do povo mineiro contra o governo de Minas, que quer declarar inconstitucionais o artigo 10 e 11 daquela lei que foi aprovada lá na Assembleia Legislativa de número 24.035. Ela aconteceu lá, a sua aprovação, dia 4 de abril de 2022 e, portanto, decretada foi vetado pelo governador, não foi sancionado, na verdade, né? E aí, parte desta lei. Quer dizer, na verdade, o artigo 10 e 11 não foi reconhecido pelo governo de Minas e que pediu, através dessa medida cautelar, um juízo de valor por parte do Supremo Tribunal Federal. Até então, continua em suspenso esse reajuste e nós aguardamos uma decisão pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal. Mas eu gostaria de apresentar para vocês aqui, nesse exato momento, né, esse pedido de esclarecimentos que foi apresentado para os ministros do Supremo Tribunal Federal pela Assembleia Legislativa. A primeira questão aqui é uma questão de direito, que chama de quaestio iuris, que é questão de direito, e aí nós vamos fazer um resumo de toda essa formalidade apresentada pela Assembleia Legislativa no Supremo Tribunal Federal. A presente ADI, que é essa ação direta de inconstitucionalidade, que tem como objetivo a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 10 e 11 da Lei Estadual 24.035, de 4 de abril de 2022, e que inovou o ordenamento jurídico nos termos assinalados na peça inicial. Olha, pessoal, é importante deixar claro que no artigo 11 fala, por exemplo, na anistia aos trabalhadores em greve. E no artigo 10, ela fala em aumentos, em reajustes salariais para os professores de educação, no caso, o pagamento do piso salarial profissional nacional, para o pessoal da segurança pública, um aumento expressivo de mais de 14%, e para o pessoal da saúde também, você que é da saúde está assistindo o vídeo, acho que vale a pena acompanhar esse vídeo porque temos informações importantes para vocês. E como foi sancionado, foi reconhecido o artigo 1º por parte do Estado de Minas Gerais, no artigo 1º concedeu para todos os trabalhadores de educação 10,06% de aumento nos vencimentos. Mas segue a peça aqui da Assembleia Legislativa dizendo o seguinte: através da referida lei, o Poder Legislativo do Estado de Minas Gerais ratificou a proposta do governador em revisar o subsídio e o vencimento básico dos servidores públicos, tanto civis quanto militares do Poder Executivo Estadual. Agora, também concedeu reajustes diferenciados a algumas categorias e anistiou servidores que
que participaram de movimento grevista. Nós vimos a grande greve que nós tivemos na educação há poucos meses atrás, e um dos pedidos na lei, aprovado lá, inclusive uma grande batalhadora lá desse processo, foram os deputados da Assembleia Legislativa lá da oposição, né? Nós temos lá diversos, não vou citar nomes aqui, mas vocês sabem bem do que estou falando, e que pediram, né, depois de ter dialogado com o Sindicato Único dos Trabalhadores, Sindiúte, cuja coordenadora Denise Romano, pediram ali a anistia da greve por parte da Assembleia Legislativa. Os deputados concederam, que foi vetado pelo governador. Mas nós temos aqui uma importante informação para vocês, que o requerente, no caso, toda vez que eu falar requerente aqui, me refiro ao governo do estado de Minas Gerais. Ele está alegando que nesse projeto, nessa formulação, nessa iniciativa da Assembleia Legislativa de Minas, tinha ali um vício de iniciativa, né? Toda e qualquer proposta prevendo reajuste salarial e anistia de penalidades teria que ser enviada por ele. E aí, a ausência de demonstração de capacidade orçamentária, que é um outro ponto que vai ser batido aqui. Então nós temos duas questões. Uma, vício de iniciativa, ou seja, não pode mudar nada que o chefe do Poder Executivo mandar para a Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa, ela não pode alterar texto enviado pelo chefe do Poder Executivo. Olha para você ver, presta atenção nisso aí. Ainda que esse texto seja benéfico ao povo mineiro, ainda que seja do interesse da coletividade, ainda que seja do interesse dos trabalhadores, servidores públicos, civis e militares no estado de Minas Gerais. Muito bem. E o outro ponto que nós vamos trabalhar aqui nessa peça é a ausência de demonstração e de capacidade orçamentária do ente federado, no caso Minas Gerais, em suportar esses reajustes previstos na norma objurgada. Bom, pessoal, nesse sentido, o que o governo de Minas faz? Pede a concessão de medida cautelar. Na época foi discutida pelo eminente ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, e seguida por todos os outros ministros. E por fim, o que ele deseja na causa final, pessoal? A declaração de inconstitucionalidade e também, olha que interessante essa fala, né? A exclusão do mundo jurídico. Quer que exclui do mundo jurídico o artigo 10, os artigos 10 e 11 da Lei Estadual 24035 de 2022. Bom, fora do período do recesso do tribunal e sem ouvir o Parlamento Mineiro, aí é uma crítica que é feita aqui à peça, né? A medida cautelar ela foi deferida unipessoalmente e depois ela foi ratificada pelo plenário do tribunal e aí, nesse momento, estão fazendo aqui a fundamentação. Então o texto vai começar tentando derrubar aqui a primeira questão importante que foi citada agora há pouco, que é o vício de iniciativa. Vamos então discutir as alegações aqui apresentadas pelo povo mineiro, pela Assembleia de Minas Gerais, no tocante, né, a essa ausência de vício de iniciativa. Olha aqui, pessoal, o primeiro ponto aqui é o seguinte: conforme explicado na inicial, o Poder Executivo ele enviou o projeto de lei prevendo o quê? Revisão de subsídios e vencimentos, de forma genérica para todos os servidores e agentes do Poder Executivo Estadual. O que se percebeu então? Que não há o alegado vício de iniciativa. E por que a Assembleia Legislativa está alegando isso? Porque o Parlamento Mineiro ele tem o poder de aprimorar e ele vai apresentar mais informações aqui. Além de ter o poder de aprimorar um projeto de iniciativa do Poder Executivo, ele também tem o dever de aprimorar. Não é só poder, é poder e dever de aprimorar projetos de lei encaminhados pelo chefe do Poder Executivo. Ao vislumbrar, obviamente, né, que essas alterações, elas atendem a quê, pessoal? Ao interesse da coletividade, ao interesse público. Então, esse é o primeiro ponto que nós vamos discutir aqui e tentar derrubar esse vício de iniciativa apresentado como uma defesa pelo governo de Minas contra a iniciativa do Parlamento Mineiro, dos mineiros, dos deputados, dos representantes,
democraticamente eleitos pelo povo mineiro. Bom, o poder legislativo, gente, ele não é mero, é importante deixar claro para você, chancelador da vontade do chefe do poder executivo, podendo e devendo, como eu mesmo disse, fazer as alterações que melhor atendam aos interesses por ele representados, do titular do poder estatal. Quem que é o titular do poder estatal, pessoal, dentro dessa representação que nós criamos aí nessa esfera jurídica brasileira, democrática? O povo brasileiro. No caso, como estamos falando do ente Estado de Minas Gerais, o povo mineiro. E ele possui soberania através da sua votação expressiva dos deputados, que ao receber um projeto de iniciativa do chefe do Poder Executivo, pode fazer alterações. Se as alterações forem benéficas ao povo, por que não chancelar? Então o governo resolveu, por outro lado, suspender a eficácia, levando o caso dessa matéria para o Supremo Tribunal Federal discutir. Bom, e para continuar aqui, é preciso fazer uma crítica aqui, gente. Não podemos engessar o poder legislativo. Se você engessa o poder legislativo, você está diminuindo ou retirando o poder e a relevância do papel do condutor do Estado, de acordo com os seus legítimos interesses. Imagina se todo projeto de iniciativa do Poder Executivo, que deve ser apreciado pela Assembleia Legislativa, ele não tivesse que sofrer nenhuma alteração. Olha, normalmente o que acontece é sofrer alterações. Você não tira ali a essência do projeto. O projeto melhorou. Então, nesse sentido, a Assembleia Legislativa vai alegar nessa peça que não há vício de iniciativa. Importante deixar isso claro para vocês. Então, para encerrar aqui essa primeira parte, ele vai dizer mais. Ele vai dizer o seguinte, interessante observar que o parlamento teve o cuidado de inserir uma categoria de servidores não contemplada. Você sabia disso? Mas quando isso aconteceu, veja bem, ao chegar na Assembleia Legislativa, os parlamentares decidiram incluir duas categorias. Quais são elas? Servidores do grupo de atividades do meio ambiente e também desenvolvimento sustentável. Isso aconteceu. Pergunte aí aos colegas do desenvolvimento e do meio ambiente. Olha, pessoal, mas aí o que acontece? Acreditem no que vou dizer, pessoal. Mas nesse particular, não houve alegação de inconstitucionalidade. É dizer o seguinte, em outras palavras, o que convém ao requerente, que é o chefe do Poder Executivo, ao governo de Minas, tudo está certo e legítimo. Então, nesse quesito, não há controvérsia, não há ação de iniciativa, não há problema. Então, vocês podem emendar nessa parte, que essa parte está tudo bem. Agora, no que tange ao aumento, ao reajuste, à concessão de benefícios para os trabalhadores, ou mesmo anistia à greve, não pode. E, nesse sentido, temos que decretar inconstitucionalidade. Bom, pessoal, vamos continuar com a peça aqui, que agora nós vamos entrar num segundo ponto que a gente vai tentar rebater aqui, que é a questão da dotação orçamentária, que não se discute em ação direta, ou seja, inadmissibilidade da via eleita. E para isso, veja bem, eu vou explicar para que vocês possam entender. O governo de Minas, gente, está alegando a ausência de dotação orçamentária. Preliminarmente suscita-se a inadmissibilidade da via eleita na esteira da jurisprudência deste excelso pretório. Ou seja, pessoal, no que diz respeito à dotação orçamentária, essa matéria está sendo discutida aí pelo Poder Executivo, dizendo que, olha, vamos decretar a inconstitucionalidade por causa da questão orçamentária. Mas não se pode alegar inconstitucionalidade em função de dotação orçamentária. Nós temos para isso vários julgados no Supremo Tribunal Federal e nós vamos citar pelo menos um aqui para vocês. Então vai dizer assim, não se viabiliza controle abstrato de constitucionalidade quando se pretende confrontar a norma que impõe despesa alusiva à vantagem funcional e ao artigo 169 da Constituição, pois a ausência de dotação prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. Ou seja, pessoal, todos os precedentes aqui, todos,
no sentido do não conhecimento da ação direta quando fundada no argumento da ausência de prévia dotação orçamentária para a realização de despesas. Dessa forma, a presente ação não merece ser conhecida neste tópico, o que se requer. Para isso, pessoal, nós temos uma decisão aqui que está lá no consultor jurídico. Importante passar essa informação e vou deixar na descrição do vídeo para vocês, onde está aparecendo a seguinte nota: reajuste concedido. Está lá assim, ó: não cabe ADI contra lei de aumento salarial sem dotação orçamentária. Então essa tese defendida pelo governo de Minas, de que em função de dotação orçamentária pede-se ADI, ela não pode concorrer nesse processo, ela não pode ser utilizada, ela não pode prosperar, exatamente porque nós temos julgados em sentido contrário. E aí, nós temos aqui uma matéria que eu queria apresentar para vocês. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é clara ao determinar que a ausência de dotação orçamentária prévia em lei de aumento salarial de servidor não leva à declaração de inconstitucionalidade da matéria. Esse foi o entendimento dos desembargadores do Pleno do Tribunal de Justiça de Tocantins, ao não reconhecer a admissibilidade de uma ADI apresentada pelo Executivo Estadual, que pretendia suspender o aumento salarial para policiais civis, concedido pelo governo anterior e aprovados, presta atenção nisso, aprovados pela Assembleia Estadual em 2014. A lei, gente, alterada, o que ela faz? Ela altera a tabela de subsídios dos profissionais do órgão e previa acréscimos nos vencimentos a serem pagos de maneira gradativa. Ao assumir o cargo, porém, o atual governador, isso é matéria da época, Marcelo Mirando, suspendeu a lei por meio de decreto, alegando dificuldades financeiras para honrar o compromisso. Então o advogado do escritório César Brito e Advogados Associados fez a defesa do sindicato dos delegados da Polícia Civil no caso e afirmou que agora o governo terá de fazer o pagamento retroativo dos aumentos. E continua a tese aqui dizendo o seguinte: a ocorrência ou não de desrespeito a limites financeiros orçamentários e limites de despesas com pessoal dependeria do confronto entre a lei questionada e a lei de diretrizes orçamentárias. A análise esta incabível em ADI, pessoal. Então a discussão nesse ponto apresentado aqui, questionado pelo governo de Minas em relação à dotação orçamentária, não passa por ADI, passa por uma discussão em torno da aplicação da lei de diretrizes orçamentárias para aquele exercício financeiro. Então eu vou seguir com o texto aqui, porque essa é a segunda tese que a Assembleia Legislativa pretende aqui demonstrar para o Supremo Tribunal Federal, que nesse ponto não cabe, então, essa argumentação apresentada pelo governo de Minas. Vamos analisar agora um terceiro ponto importante, que é a capacidade orçamentária para as despesas. Nesse momento, eu paro aqui para fazer uma pequena leitura para vocês. Olha, além de corrigir a falha do requerente em excluir uma categoria do funcionalismo, nós acabamos de falar, pessoal, de quem? Meio ambiente, pessoal do desenvolvimento sustentável. O povo do estado de Minas Gerais entendeu que algumas categorias mereciam um reajuste maior, conforme salientado no parecer do segundo turno ao projeto de lei 3568/2022, da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Lá aparece a seguinte nota na tela para você, acompanhe comigo. Vale lembrar que este relator, ao acatar as sugestões referentes à aplicação de novos índices, o fez em atenção ao acordo firmado pelo Poder Executivo com os servidores da Segurança Pública, ao piso salarial profissional nacional do Magistério Público e à valorização dos profissionais da saúde frente à pandemia de Covid-19. Vamos lá, não vale, pessoal, então, esse argumento de que o parlamento ele deixou de demonstrar capacidade orçamentária para a despesa, pois também nesse
quesito, eu tenho que apresentar aqui esse ponto, que não foi apresentado pelo Estado de Minas Gerais as contas públicas, as contas bancárias, os saldos bancários depositados do Fundeb. Então o Estado de Minas Gerais entrou com uma ação, suspendeu a transparência, a visibilidade dessas contas para o Parlamento Mineiro. Então, nesse ponto, o governo alega que não apresentou de onde viriam os recursos, mas, por outro lado, a Assembleia Legislativa está dizendo que também não teve acesso à informação, pois lhe foi sonegado acesso às contas do Estado, conforme consta no relatório da Comissão Especial, que está na peça aqui, pessoal, não vale a pena a gente ler, porque senão fica muito grande. Mas eu quero dizer para você o seguinte, sabe-se que uma das funções do Poder Legislativo, e vocês têm que concordar comigo nessa matéria, porque é constitucional, qual que é, pessoal? A primeira delas é fiscalizar o Poder Executivo. E qual que é a segunda? Legislar. Essas são as duas principais funções do Poder Legislativo, no caso que estou discutindo aqui. Legislar e fiscalizar as despesas, aquilo que é feito de investimento por parte do chefe do Poder Executivo. Assim acontece nas câmaras de vereadores em relação às prefeituras, os deputados estaduais ou distritais em relação ao Distrito Federal e também aos estados, e os senadores em relação ao presidente da República, o Congresso Nacional. Fato, pessoal. Vamos então continuar com o texto aqui, importante deixar claras essas duas funções. Então veja bem, para exercer essas atribuições que são constitucionais, o parlamento ele tem que ter acesso às contas do ente federado. Ou vocês acham que não? Coloca nos comentários aí se está certo ou não, se a Assembleia Legislativa precisa ter acesso às contas dos gastos por parte do Poder Executivo. Ou não, tem que ser sigiloso mesmo, do jeito que está sendo. O que vocês acham? Coloca nos comentários aí, coloca no chat aí, pessoal, escreve aí para mim. E aí, qual que é a situação? Sob pena de não ter como se desincumbir de seu mistério e fazer letra morta vários preceitos constitucionais. Ora, pessoal, essa que é a grande questão. Então, a possibilidade de convocação de autoridades auxiliares do chefe do Poder Executivo está na Carta Magna, não há problema nenhum. Pode chamar o secretário de Estado da Fazenda para apresentar relatórios, não há problema nenhum. Mas essa prerrogativa, que é constitucional, ela não exclui da mesma forma o direito de acessar as contas do ente federado ou do ente respectivo. Poder-dever decorrente da teoria dos poderes implícitos. Nós vimos isso aí em várias outras sentenças, inclusive na Suprema Corte norte-americana, no caso McLaughlin e Maryland, onde nós tivemos ali no século XIX, a Constituição, ao conceder uma função a determinado órgão ou instituição, também lhe confere implicitamente, poderes implícitos, os meios necessários para a consecução dessa atividade. Esse pretório excelso, excesso pretório, fixou a seguinte tese sobre o assunto, O parlamentar, na condição de cidadão, pode exercer plenamente seu direito fundamental de acesso à informação de interesse pessoal coletivo, nos termos do artigo 5º, inciso 33 da Constituição Federal e das normas de regência desse direito. Olha, gente, o que o Estado fez em função disso? Primeiro, ela, diante de um mandado de segurança impetrado pela Assembleia Legislativa, por um parlamentar da Assembleia Legislativa, um processo que tramitou aí do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, conseguiu, no primeiro momento, através do importante desembargador Veciane Pena, a seguinte decisão. Olha para você ver, eu vou apresentar aqui rapidamente a peça que foi apresentada no primeiro momento em defesa dessa transparência. Diz o seguinte a peça: justamente em razão da relevância da discussão e todos os efeitos decorrentes da eventual aprovação do plano, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais ela formulou um pedido de informações sobre o saldo em caixa em conta única do Tesouro Estadual à Secretaria de Estado da Fazenda, o que restou indeferido pela autoridade coatora sob o argumento de que seriam questões sigilosas.
utilizando com base inciso do artigo 23 da Lei de Acesso à Informação. Ora, pessoal, na esteira do raciocínio já construído por este julgador, tenho que razão não assiste à autoridade coatora em sua negativa, tendo em vista que, mais uma vez friso, a regra geral é publicidade das informações. Essa mesma lógica não se aplica, a meu aviso, em se tratando de direitos coletivos, informações a serem fornecidas pelo poder público, que seguem outra dinâmica por força, inclusive, constitucional. E além de ser excepcional em tais cenários, o sigilo pleiteado pelo governo de Minas, verifica-se que o pedido formulado pela Casa Legislativa e pelo próprio impetrante se afigura de suma relevância para as especificidades do caso concreto, inclusive para permitir a própria atuação funcional dos parlamentares. Olha, pessoal, com efeito, a análise das contas públicas se afigura minimamente razoável para se averiguar a possibilidade de adesão do Estado a programa que poderá acarretar em diversos impactos à população mineira. E penso nesse sentido que cabível o deferimento da liminar nos termos formulados. Olha, gente, infelizmente essa decisão, que foi proferida aqui pelo desembargador, eminente desembargador, relator Verciane Pena, no Tribunal de Justiça, peça que eu vou deixar na descrição do vídeo. Essa decisão foi cassada pelo senhor ministro presidente do STJ, aquela que nós chamamos, de suspensão de segurança de número 3356, e o mandado de segurança está na pauta de julgamentos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, do dia 14/7/2022. Assim, pessoal, ao não ter acesso às contas, é importante deixar isso claro para todos vocês, o parlamento ele não teve como apontar a capacidade orçamentária para suportar as despesas criadas pela lei, objeto desta ação. Mas certamente ela existe, conforme exposto no anexo relatório da comissão especial que analisou o veto do requerente à proposição legislativa, que eu não vou apresentar para vocês, mas deixo na pauta aqui para que vocês possam acompanhar. Agora, essa decisão lá da suspensão de segurança de número 3356, que eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês também, pessoal, ela está aqui, narrando aqui a seguinte situação. Narra que o deputado estadual Ulisses Gomes de Oliveira Neto impetrou mandado de segurança contra o secretário de Estado da Fazenda para ter acesso aos extratos bancários das contas correntes mantidas pelo Estado de Minas Gerais em instituições financeiras, sob o argumento de que o Estado, quer dizer, na verdade, o acesso a tal informação, ele seria essencial para a análise da real situação financeira do Estado, para que seja avaliado pelo deputado a melhor medida a ser tomada politicamente com relação a trâmite de um projeto de lei. Muito provavelmente esse projeto de lei que já tramitava aí na Assembleia Legislativa. Então, pessoal, é importante falar sobre esse assunto para todos vocês, porque nós tivemos aí o deferimento da liminar, em seguida vocês viram ali o deferimento, mas mais à frente isso foi cassado, foi suspenso aí pelo Tribunal de Justiça. Existe uma nota técnica de número 39, CEF, emitida pelo governo de Minas Gerais. Consta na nota técnica número 39 da Secretaria de Estado da Fazenda, apresentada aí pelo governo de Minas, e que justifica, na verdade é uma justificativa do governo para não demonstrar aí, não abrir os extratos bancários para publicidade, para todos, para que todos tenham acesso. Vamos ver aqui os motivos. E eu quero saber se você concorda com o Estado de Minas Gerais. Mas diz a nota o seguinte, olha, não abra as contas porque a divulgação dessa informação, ela poderá ensejar grave lesão à ordem e economia públicas, na medida em que transmitirá aos fornecedores, contribuintes, credores e funcionalismo público uma situação fiscal descontextualizada e provocará incalculáveis demandas desarrazoadas
em face do erário. A título de exemplo, reitere-se que a divulgação isolada dos saldos bancários não considerará as obrigações principais do Estado, destacando-se as obrigações dos repasses constitucionais para os outros poderes. Obrigações referentes aos salários do funcionalismo público, além das despesas relativas à manutenção das políticas públicas obrigatórias e, por fim, destacamos a amortização da dívida pública que atualmente está suspensa por força de decisão judicial em caráter liminar. Decisão essa que se justifica pela fundamentação fático-jurídica de adesão ao Estado de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal. Olha, pessoal, então assiste a razão ao Estado de Minas Gerais, aqui já é a peça apresentada pelo Tribunal de Justiça, quando afirma que a divulgação dos dados requeridos pode colocar em risco a condução de negociações realizadas nos âmbitos dos órgãos e entidades da administração pública, bem como acarretar em obtenção de preços hiperinflacionados junto a eventuais contratações realizadas pelo Estado, elevando assim o risco da instabilidade econômico-financeira e agravamento da crise financeira enfrentada pelo Estado de Minas Gerais. Divulgar e analisar o total dos valores incertos nas contas públicas estatais de forma descontextualizada das diversas obrigações constitucionais, legais e contratuais existentes, prejudica a segurança, eficiência na condução estratégica da atuação econômico-financeira estatal. Nesse sentido, pessoal, defere-se, aqui pelo presidente da Assembleia Legislativa, defere-se para sustar os efeitos da decisão proferida no mandado de segurança de número, vou colocar na descrição do vídeo, em tramitação no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais até o trânsito em julgado do mérito da ação principal. Então, pessoal, essa decisão também vou deixar aqui para que vocês possam analisar. Ela foi decidido aqui, ministro Humberto Martins, presidente, Brasília, 29 de novembro de 2021. Então, nós tivemos um mandado de segurança impetrado por um parlamentar na Assembleia Legislativa, pedindo abertura de contas. O Estado recorreu, é um mandado de segurança, o Estado recorreu e o presidente, ministro Humberto Martins, ele suspendeu, portanto, ele acatou, na verdade, a decisão do Estado de Minas Gerais e permitindo que essas contas continuassem sigilosas, sob todas essas justificativas apresentadas para vocês. E eu pergunto para vocês nesse momento, você concorda com as alegações apresentadas pelo governo de Minas em relação a essa pauta que é de não abrir, de não demonstrar os seus extratos bancários, publicizar todos os seus extratos, suas contas bancárias, suas contas do Poder Executivo, no Estado de Minas Gerais? Da publicidade, isso é importante, está na Constituição Mineira. O parlamento fiscalizador precisa dessas informações, mas aqui entendeu-se nesse momento que não deveria liberar, portanto segue a nota aqui para vocês. Olha, gente, agora eu vou apresentar uma importante informação de uma notícia que saiu aí no jornal O Globo, e lá vai falar sobre a situação dos estados, os estados, e aí cita aí, nós tivemos vários estados, Minas Gerais, São Paulo, Bahia, que possuem elevada disponibilidade financeira em caixa. Atenção para essa importante informação, nota na tela para vocês nesse momento, do jornal O Globo, que aparece com a seguinte matéria de Eliane Oliveira e Fernanda Trisotto, de Brasília, publicada no dia 23 de 5 de 2022, às 4h30, atualizada há 2 meses, onde está falando o seguinte: contas públicas com 320 bilhões em caixa, estados aumentam obras em ano eleitoral. Com recorde de recursos, governos estaduais ampliam gastos e geram cobiça da União. Olha, pessoal, essa é importante passar para vocês aqui, porque nós temos aqui uma disponibilidade de caixa bruto, no caso do Estado de Minas Gerais. Estou apresentando essa planilha para vocês nesse momento, pode ver a evolução no caixa,
que a partir de 2017, olha a evolução aí em bilhões, tá, pessoal? Nós temos aí cada um desses estados, corrigidos inclusive pela inflação. E a situação de Minas Gerais, em questão de recursos bilionários, nós temos aí, fevereiro de 2022, esse gráfico que está apresentado para vocês nesse momento. Turbinados por mais repasses da União ao longo da pandemia e maior arrecadação como consequência da inflação, os estados nunca tiveram tanto dinheiro em caixa, ainda que parte desses recursos sejam carimbados, só podem ser usados aí para determinadas áreas como saúde e também educação. Em resumo, pessoal, os governos locais, eles se beneficiaram da transferência de recursos durante a pandemia e da alta da inflação que turbinou, na verdade, a arrecadação, principalmente através do ICMS combustíveis. Além disso, não precisam cumprir o limite de testes de gastos impostos à União. Assim, além de aumentos salariais, estão executando grandes obras no país. A outra razão é o aumento da base de arrecadação dos estados, também influenciada pela aceleração da inflação. Em 2021, os estados arrecadaram 652,42 bilhões com ICMS, combustíveis, hein? E 27,4% desse total, 178,9 bilhões, saíram da tributação de energia, também combustíveis. Olha, pessoal, no caso dos estados, o principal tributo é o ICMS e boa parte é vinculada à energia, combustíveis, que estão tendo um choque muito grande de preço, ou pelo menos estavam, e acabam impactando em termos proporcionais de forma maior a arrecadação. Explica aqui Vilma Pinto, que é da Instituição Fiscal Independente FI, feita aí um pedido pela Globo, mostra que os estados tinham, até o fim do primeiro bimestre deste ano, 319,8 bilhões para gastar. Os municípios contavam com 185,7 bilhões, isso representa um total de 505,5 bilhões brutos disponíveis em caixa. Parte desse montante é carimbada, ou seja, só pode ser usada para gastos específicos como em saúde, educação, o que limita a ação dos governos, mas há sobras para obras, reajustes, programas. Essa conta já exclui recursos que serão usados para pagamento de dívidas. Pessoal, informação importante para passar para todos vocês. Olha, portanto, eu quero dizer em relação a essa questão definida aí, defendida pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, encaminhada nessa peça para o Supremo Tribunal Federal, que será discutida, que são muitos assuntos aqui que estão sendo tratados. Você vê vício de iniciativa, a questão também orçamentária, a questão dos reajustes, essa questão das contas fechadas e como tantas outras também, que têm sido usadas pelo governo de Minas para justificar a inconstitucionalidade do artigo 10 e 11 dessa importante lei aprovada pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Então, pessoal, não merece acolhida a alegação do requerente, que é o Estado de Minas Gerais, de ausência de capacidade financeiro-orçamentária para fazer frente às despesas previstas na norma questionada nesta ação direta de inconstitucionalidade. Olha, esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo com vocês. Quero que vocês coloquem todos os comentários, compartilhem, dê um gostei, pessoal. Manda esse vídeo para todos os professores, pessoal da educação, da saúde, militares, servidores civis e militares, porque são informações importantes. É a defesa da Assembleia Legislativa de Minas Gerais diante desse impasse apresentado pelo governo de Minas Gerais em relação a essa medida cautelar. O próximo vídeo nós vamos falar sobre o caso específico dos professores. Vamos falar sobre a questão do piso salarial profissional nacional, vamos falar também sobre a anistia à conduta infracional e vamos concluir a peça da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O que você está esperando, pessoal? Fez sua inscrição no canal da Educação? Vai lá, faz agora a sua inscrição no canal da Educação, deixa um gostei e compartilha esse vídeo com todo mundo. Um grande abraço para você
Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal da Educação de Minas Gerais. Fique em paz e que Deus te abençoe.